Oi, gente, boa tarde. Sou a professora Aline Conte. Sejam bem-vindos ao curso de bem-vindos e bem-vindas ao curso de Relações Internacionais. Bom, vou tentar fazer um breve resumo aqui da minha trajetória, né, profissional. Eu comecei meu interesse pelas relações internacionais, começou quando eu tive a oportunidade de visitar, né, a sede da ONU em Nova York. E naquele momento eu já gostava de línguas, né, eu acompanhava um pouco o trabalho da Unesco, aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei com essa vontade de trabalhar na área internacional, me chamava uma atenção positivamente, essa história da cooperação entre os países, deles poderem construir, né, políticas de desenvolvimento, e acabou que no final eu cheguei aí. Mas enfim, então o meu interesse surgiu na adolescência, na graduação eu fui morar no Rio de Janeiro, sou capixaba originalmente, Espírito Santo. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro com a minha família e naquele momento, né, na minha época vestibular, na graduação não tinha curso de Relações Internacionais nas federais, né, tinha bem poucos cursos, né, hoje em dia tem bem mais, felizmente. E, e aí, como eu queria estudar numa universidade federal, eu tinha essa vontade, né, esse orgulho de estudar nas universidades federais brasileiras, e aí minha família recomendou que eu fizesse, não, faz o outro curso e depois você faz uma pós-graduação na área de Relações Internacionais. E foi mais ou menos o que eu fiz, né? Foi exatamente o que eu fiz, na verdade. Então, eu fiz o curso de Direito, estudei, né, Direito, estudei Artes também. Os alunos mais velhos, alguns alunos sabem, né, que é meu hobby preferido. Então, gosto muito da área de artes também, sobretudo hoje em dia, história da arte, dramaturgia, enfim, literatura dramática. Bom, enfim, mas ficou, né, esse hobby. E aí, eu acabando a graduação, então, passei um ano estudando para a prova de mestrado lá da UNB, de Relações Internacionais, era muita coisa na minha época a prova, tinha muitos livros, então passei esse tempo, né, estudando. Enquanto isso, eu fiz essa pós-graduação lato sensu no Instituto de Economia da UFRJ, que é o pessoal que trabalha com economia política internacional, né? É análises internacionais, essa pós lato sensu, mas eles são da área de relações internacionais, mas grande vertente, o eixo principal é a economia política internacional. Então, no mestrado, meu projeto, eu trabalhei com economia política da política externa brasileira. Também eu acho que no mestrado, trabalhando com política externa, né, eu tive esse chão, porque eu ainda trabalho hoje aqui em grande parte, né, que são também as relações internacionais do Brasil. Então, concluindo o mestrado, já em fase de conclusão, aquilo me abriu portas, né? Então, comecei a trabalhei em várias universidades privadas, lecionando. Depois tive também a oportunidade de trabalhar na área de cooperação internacional, trabalhei com assessoria internacional, trabalhei na área de cooperação internacional do IPEA também, com acordos de cooperação. Mas desse período, acho que uma oportunidade muito destacada que eu tive também foi de novamente ir para os Estados Unidos, como bolsista da Fulbright, e a gente teve a oportunidade de estudar relações internacionais e visitar várias das mais renomadas universidades, né, do mundo aí, Princeton, Harvard, MIT, Columbia. E aí, naquele momento também, para mim ficou a lição, né, de como a gente tem capacidade, como a ciência brasileira e nós latinos, né, como a gente tem capacidade de estar bem, né, forte cientificamente, né, nas melhores universidades do mundo. Então foi uma experiência que marcou muito e foi muito importante. Então, fim essa fase, né, aparece aquele momento de escolha profissional, né, não imaginava também ser professora, né, mas aquele trabalho que eu já vinha lecionando, para mim era muito satisfatório, eu gostava de estar em sala de aula, mas me incomodava um pouco que nas universidades privadas a gente não tinha tempo praticamente de pesquisa, né? Não tinha como, tinha poucas possibilidades de dedicação à pesquisa. Então aí eu resolvi fazer o doutorado, engrenar no doutorado e já pensando em, né, entrar em fazer algum concurso para alguma universidade federal. Então, no doutorado também fiz lá na UNB, lá em Brasília, fiz um período de sanduíche em Lisboa também, mas no doutorado eu já tinha esse interesse, além
da área de integração, de cooperação, eu tinha um interesse também de me aproximar da área de políticas públicas, porque acompanhei esse movimento também dos primeiros gestores de políticas públicas, né, dessa batalha que até hoje, né, a gente luta pela profissionalização, né, da área de políticas públicas no Brasil, um país dessa dimensão, que precisa realmente pensar cientificamente, trabalhar, se aproximar e profissionalizar, né, os quadros de políticas públicas. Então, me aproximei também muito da área de políticas públicas e aí meu doutorado foi basicamente nessa área de política de desenvolvimento regional. E aí eu escolhi o caso europeu da União Europeia, porque era a maior política de desenvolvimento internacional praticamente do mundo, em termos de volume, em termos de longevidade também. Então, minha opção foi o caso europeu. E aí, nesse meio termo do doutorado, surgiu esse concurso aqui da UFPB, de integração regional. Aí eu falei que é para lá que eu vou, né? Então, estou muito feliz de estar aqui nesse lugar lindo, né, em João Pessoa. Hoje em dia, então, né, já concluindo, eu estou construindo, consolidando um grupo de pesquisa sobre governança regional e desenvolvimento na Europa e na América Latina. Então, fiquei com esses duas grandes regiões, né, para analisar a governança e política de desenvolvimento. A América Latina, mas sobretudo um pouco mais América do Sul, né, Mercosul, as experiências de cooperação, de integração na América do Sul. E o grupo hoje em dia ele tem então essas três linhas, né? Uma primeira grande linha que é de regionalismo, economia política, uma segunda linha que é de cooperação internacional para o desenvolvimento, aí já bem mais próximo de políticas públicas, análise de projetos, avaliação, nesse eixo de aproximação com as políticas públicas. E uma terceira linha mais recente, que é de decolonialidade, né, que eu estou começando a trabalhar do ano passado para cá, junto com a professora Mojana Vargas, mas que a ideia é a gente analisar as relações internacionais do Brasil, mas de uma forma para além, né, da política externa, para além do eixo estatal. A gente analisar outros atores e projetos, né, que são relevantes nas relações internacionais do Brasil. Então, nessa linha, eu pretendo trabalhar agora nos próximos anos também com diplomacia indígena e na Amazônia brasileira, e, sobretudo, a análise também do projeto de cooperação, do Fundo de Cooperação Amazônica. É mais ou menos isso, mas eu espero que a gente se encontre pessoalmente quando acabar isso tudo e que a gente possa trocar mais ideias e conversar com mais calma, tá bom? Sejam bem-vindos.